Muito bem, diante de um cenário onde nós entendemos que a era digital vai desenvolvendo um amplo escopo de estratégias de marketing capazes de serem desenvolvidas através das tecnologias, e a tecnologia é a dimensão que nós estamos estudando aqui nesse momento do nosso curso, do marketing 3D, nós vamos então perceber como essas marcas vão se tornando cada vez mais digitalizadas e a nível global a competitividade vai sendo desenvolvida através de estratégias vencedoras, através dos quais as empresas começam a considerar a possibilidade de impulsionarem o seu sucesso e de desenvolverem a sua plena vitória dentro dos mercados através de um sucesso em nível digital. Então a gente começa aqui com algumas estratégias muito claras, né, que são algumas dicas para que esse bom desempenho aconteça. A primeira delas é ir de cima para baixo. Então a sugestão de ir de cima para baixo significa construir uma pilha de Martech de uma maneira de cima para baixo, começando com a estratégia e os objetivos gerais de marketing da empresa. Ao pensar em termos amplos de objetivos de alto nível, você chegará às melhores decisões sobre quais capacidades e medições específicas você precisa apoiar. Então, a primeira coisa que você deve ter, e isso é um princípio do marketing, é uma estratégia, e dentro dessa estratégia, os objetivos mais claros possíveis. Não adianta você se empolgar, vamos dizer assim, com todas as estratégias, com todas as possibilidades de acessos tecnológicos, de competências digitais que hoje os mercados disponibilizam, sem antes fazer uma mensuração exata daquilo que você pretende atingir, né? A estratégia, ela é fundamental porque ela mostra de onde você pretende sair, né? Quer dizer, o seu ponto de partida e onde você pretende chegar. É uma visão. E dentro dessa visão, você então vai desenvolver quais são as ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias para isso? É como se você parasse para pensar que você tem 3 forças armadas e vai entrar numa guerra. Mas você precisa entender, de acordo com a fronteira, ou com o ponto onde você vai começar a guerra, qual é efetivamente a linha de ataque que você vai adotar. Se é por terra, por mar ou pelo ar. Então, a tecnologia, ela aponta para esse sentido específico. São as forças que você tem, né? São as armas que você tem. Mas, afinal de contas, dentro da sua estratégia de conquista, qual é o melhor campo por onde você vai atuar? E, da mesma forma, qual é a melhor, quais são as melhores tecnologias, quais são os melhores recursos que vão potencializar aquela estratégia? Então, começar de cima para baixo é isso, você identificar primeiro uma estratégia e objetivos, como sempre se fez no marketing, isso nunca vai mudar. E aí, então, a partir disso, você vai desenvolver a melhor forma ou as melhores formas de colocar em prática aquilo que você pretende alcançar. Incluir todos os dados, né? A segunda dica. Quando você pensa em incluir dados, é considerar cuidadosamente todas as fontes de dados existentes de uma forma que elas possam estar integradas para que você atinja seus objetivos de Martech e garanta que as soluções selecionadas possam trabalhar com essas fontes. Um equívoco que a gente ainda vê acontecer muito dentro do marketing é a subestimação do cliente, né? Você tem ali uma série de dados, mas você quer fazer as coisas ainda muito em cima das suas impressões ou das suas construções pessoais. Você idealizou coisas para a sua empresa que pareciam ser muito legais, que até ficaram muito bonitas no seu PowerPoint. A sua apresentação ficou maravilhosa, só que aquelas coisas, infelizmente, não vão funcionar, porque você descobriu, através de uma análise de dados, que não necessariamente as boas ideias que você tinha se aplicarão à sua realidade de empresa. O que você tem que fazer? Você tem que mudar. Você tem que se adaptar a isso. Então, isso só vai acontecer quando você usa dados como perfil completo de cliente e dados de consumo. Quando você cruza os dados e constrói realidades mais próximas, né, daquilo que efetivamente vai acontecer, aí sim você começa a entender que as coisas funcionam não exatamente como você queria ou como você imaginou que seriam, mas elas funcionam como funcionam. Parece uma coisa muito óbvia, mas ainda foge muito, né, da percepção das pessoas, essa consciência de que
o estudo deve ser feito nessa parte dos dados, os dados devem ser integrados, eles não existem de forma independente, eles coexistem, eles se relacionam. Então é muito importante que você tenha essa percepção clara, né, e haja da melhor maneira possível desenvolvendo esse cruzamento dos dados. E a tecnologia é um elemento que possibilita isso. Integrar-se com todos os canais. Considere cuidadosamente todos os canais de marketing e comunicação que você precisa, bem como aqueles que você espera usar num futuro previsível. Então, nós temos hoje uma linha imensa, né, de possibilidades de canais de comunicação de marketing. Você tem e-mail, você tem SMS, você tem site, você tem aplicativo, publicidade online, mídias sociais, call center, e-mail marketing, todo ponto de venda, você tem uma série de pontos, né, de meios de comunicação. E o que você tem que fazer é caracterizar na sua pilha Martech a otimização dessa experiência geral do cliente, né? O cliente ele não pode ficar aprisionado em áreas específicas. Essas áreas precisam se interrelacionar e se intercomunicar para que possam produzir um efeito real. Então isso é um dado muito importante, algo assim fundamental. É você construir, né, essa integração entre os canais. Canais que ficam isolados, normalmente, isso é algo que acontece também em empresas onde as estruturas de poder ficam muito segmentadas e cada um quer ser dono do seu próprio silo, né? E essa coisa do silo, né, que são os armazéns de Cais do Porto, que a gente utiliza muito essa retórica, né, no marketing, para criticar essa estrutura de silo, onde cada grupo fica responsável pelo seu pequeno reino e dali não abre mão daquela fatia de poder, é muito ruim. Você precisa integrar a comunicação, fazer com que as partes se comuniquem, com que a produtividade seja generalizada, para você evitar determinados disparates. Ainda que você precise determinar hierarquias, né, entre áreas ou departamentos ou ações específicas, mas o marketing precisa coordenar tudo isso para que haja integração. Senão os canais ficam, de fato, muito avulsos e as estratégias se perdem justamente por uma falta de integração, né, de um espírito comum a todas elas. Colaborar com a TI. A gente está falando de tecnologia. Se a gente está falando de tecnologia, a gente vai precisar muito da área de TI, né? A área de tecnologia da informação da empresa, ou dos suportes tecnológicos que assegurem minimamente que todas as coisas funcionem como devam e que nós estejamos plenamente informados das potencialidades que o mercado oferece para que a gente possa desempenhar as nossas funções. É evidente que o profissional de TI não é profissional de marketing. Ou seja, ele não entende as ações estratégicas que você quer fazer. Mas é bom que você lembre que o profissional de marketing também não é profissional de TI. Ainda que ambos tenham as mesmas formações ou que tenham um conhecimento muito avançado um da área do outro, cada um está desempenhando uma função dentro da empresa, essas funções precisam ser respeitadas em termos de conhecimento, né? Em termos de profundidade daquele conhecimento. Então, para a gente pensar nas soluções Martech, a gente precisa pensar nessa possibilidade das áreas dialogarem de forma produtiva. E você precisa reconhecer na área de TI uma colaboração muito importante para que a sua pilha Martech possa ser produtiva. E, por fim, medir e otimizar continuamente como a sua estratégia Martech está funcionando. Nada do que se faz em marketing pode abrir mão de uma avaliação. Mesmo as nossas estratégias, mesmo as nossas táticas, mesmo as coisas que nós projetamos e desenvolvemos, elas precisam ser avaliadas. Nós não avaliamos apenas o desempenho do produto e do cliente, nós avaliamos o nosso também. Porque é a forma como as nossas estratégias estão sendo efetivas que vai dizer para nós se a gente vai ter que mudar, aprimorar, retomar algum ponto, enfim. Então, essa autoavaliação ela é necessária. Não tenha medo de repensar decisões e fazer alterações sempre que elas forem necessárias, ok? Encerramos esse tópico 7, agora vamos entrar no 8, onde a gente vai falar da tecnologia voltada para um tema muito importante sempre na questão do marketing, que é a vantagem competitiva. Aqui nós vamos abrir então o nosso tópico 8,
onde a gente vai falar sobre tecnologia e vantagem competitiva. Vantagem competitiva vai ser um tema sempre importante, e como a gente vai adequá-lo aqui? Nós vamos falar sobre o fato de o mundo moderno estar cada vez mais digital, e como nós estamos nessa dimensão da tecnologia estudada aqui no nosso marketing 3D, as mais recentes tecnologias vão se tornando cada vez mais pioneiras, e as empresas de todos os tamanhos precisam aproveitar esses recursos oferecidos por essas tecnologias para oferecerem essa vantagem competitiva. Empresas sobrevivem através do seu diferencial de mercado. Sobrevivem através do diferencial de mercado que elas, por meio de novas técnicas e novas formas de desempenho, conseguem sobressair sobre suas concorrentes. Então, há vários motivos para os quais a gente deve sinalizar para uma plena aquisição dos recursos tecnológicos, no sentido de que são eles, de fato, que hoje em dia fazem toda a diferença nos agentes estratégicos que vão definir o sucesso do seu negócio. Por isso, nós pensamos efetivamente em falar aqui sobre essa questão ligada, né, à tecnologia relacionando-se com a vantagem competitiva. Então vamos organizar esse entendimento falando inicialmente sobre o conceito. O que significa a vantagem competitiva? Vantagem competitiva é qualquer recurso, atributo ou capacidade que diferencie uma empresa de sua concorrência e que a faça mais atrativa aos seus clientes. Então, ela aponta para uma qualidade que possa dar a uma empresa uma superioridade em relação aos seus concorrentes. Tudo aquilo que você pode desempenhar, que você pode ofertar e que você pode realizar, que seja diferente do que o cliente, do que o concorrente, do que o cliente possa encontrar no seu concorrente, vai sinalizar para uma possibilidade de vantagem competitiva, independente de fonte, de ser uma coisa ligada à tecnologia comercial ou outra, mas você vai ter um melhor desempenho em comparação com outras empresas do mercado quando você, de fato, apresenta a vantagem competitiva. Esse é um termo que foi cunhado pelo economista Michael Porter, que foi o primeiro acadêmico a usar esse termo, vantagem competitiva, no livro clássico de 1985, né? Onde ele situa a teoria da vantagem competitiva na análise do ambiente competitivo que uma empresa enfrenta. Então, nesse seu livro Competitive Strategy, ele vai falar sobre como as empresas estão situadas em campos nos quais elas competem e como elas desenvolvem capacidades que as diferenciem no sentido de atraírem a melhor atenção e o melhor desempenho desses mercados. Essas qualidades desenvolvidas pela vantagem competitiva, elas vão fazer com que as empresas se posicionem a longo prazo e desenvolvam da melhor maneira possível aquilo que elas pretendem apresentar. Então a vantagem competitiva, ela possui princípios, né? Como toda boa lei, ela é permeada por um bom teorema ou por um conjunto de regras que vão ajudar a nortear sua prática e o seu entendimento. E o Michael Porter, né, que foi quem idealizou essa teoria, ele sugeriu 5 princípios básicos para uma vantagem competitiva. O primeiro deles era a concentração. Então, para você ter uma vantagem competitiva, você precisa identificar e se concentrar em um conjunto de áreas que sejam áreas focais. Você não pode ser uma empresa que entrega tudo, de qualquer maneira, a todos. Então, você tem pontos focais, você tem objetivos. Nesses objetivos ou nesses pontos, você se distingue e trabalha, então, a sua vantagem. Segundo ponto, segundo princípio básico apontado pelo Porter, é a diferenciação. Utilizar características da empresa e seus recursos para se destacar no mercado, se posicionando acima de seus concorrentes. É aquela velha história que todo mundo tem que ter um diferencial. O que vai fazer com que você seja um elemento de sucesso diante dos seus concorrentes é o fato de você ter um diferencial. Então, qual é o seu diferencial? No que você é melhor? O que você faz que é diferente e que faz com que a sua concorrência não possa, de fato, se estabelecer diante de você? Outro princípio, aproveitamento de economias de escala e economias de escopo.
utilizar a capacidade de produção para impulsionar os lucros ao aumentar a produção, diminuindo custos e obtendo outros benefícios relacionados. Então, quando você utiliza dentro do seu ciclo de produtividade, você consegue efetivamente reciclar coisas, quando você consegue transformar, né, impulsionar os seus lucros de uma maneira que você produza mais e diminua os custos, você vai começar a obter benefícios relacionados. Então, o Porter, ele fala muito sobre esse contexto de uma gestão, né, de uma administração de recursos, de uma administração dos setores ou das escalas de produção, onde as coisas aconteçam de uma forma muito bem desenvolvida, né? Você tem ali uma economia de escopo, você tem um alvo muito bem definido de como você vai desenvolver a sua produtividade, as coisas que você quer fazer. Isso vai trazer assim, vai ser um fator que vai gerar muita diferença na hora de você desempenhar, né, a sua vantagem dentro do mercado. As empresas que conseguem trabalhar melhor a produção, a disponibilidade, né, ou a capilaridade, como eu já falei aqui, dos seus produtos dentro do mercado, todos esses fatores vão trazer uma vantagem competitiva, né? Não só no sentido do que o produto entrega, mas da forma como o produto é processado, é desenvolvido e é distribuído. Quarto princípio, incorporação de barreiras de entrada. Estabelecer mecanismos para reduzir ou bloquear a entrada de novos competidores no mercado. Então, se você tem uma vantagem competitiva, você tem que zelar por ela. É evidente que as grandes estratégias, a não ser quando se fala de alguma coisa que seja patenteada e que, portanto, só naquela marca ou naquele produto possa ser oferecido, você vai ter uma hegemonia do mercado. Mas, fora isso, tudo é copiado. Então, aquela grande vantagem competitiva que você possui hoje, ela pode amanhã ser viabilizada por um concorrente e, quem sabe, ele encontre até uma oportunidade melhor que você não encontrou e que te torne defasado em relação àquilo que você mesmo criou. Então, quando ele fala aqui, né, sobre incorporar barreiras de entrada, significa tornar difícil o caminho do outro, no sentido de entrar naquele caminho onde você já se estabeleceu. Então, de alguma forma, você se aperfeiçoando, se aprimorando ou negociando exclusividades em algumas coisas, né, dependendo dos mercados em que você está inserido, você vai conseguir ali embarrear ou impedir que outros elementos se aproximem e se tornem ameaçadores da sua vantagem competitiva. Por fim, o último princípio citado é as alianças estratégicas. Formular parcerias locais e internacionais para capturar novos mercados, desenvolver novos produtos e impulsionar a inovação tecnológica. Então, quando você se propõe a avançar, né, progredir naquilo que você já obteve vantagem, você assegura sempre uma perspectiva de se manter nessa posição de quem desempenha a vantagem competitiva. Lembrando que a vantagem competitiva é um patamar que você alcança, mas que não é inacessível aos outros e que também não é um patamar de uma sustentabilidade inabalável. Tanto você pode ser ameaçado dentro do seu próprio patamar de vantagem, como você também pode ser ameaçado por um concorrente. Então, o tempo inteiro é necessário, dentro dessa guerrilha, desse marketing de guerrilha, né, estar atento a esses elementos, ok? E para estar bem atento a isso, a gente vai falar então na aula a seguir sobre tecnologia e força competitiva, né? Vantagem competitiva aponta para uma necessidade de se entender a força da nossa competitividade.